Bíblia, no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus, como escreveu Marcos, no capítulo 16, eu vou ler na versão NVI, e o versículo é o 17. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, meus queridos irmãos, para juntos desfrutar deste momento e contemplar as coisas que o Senhor fará neste lugar, já está fazendo. Creia que Deus está fazendo, Deus está se movendo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito boa noite para você também que nos assiste. A palavra de Deus, ela não está limitada a quatro paredes, e aonde você estiver aí, se você crer, essa palavra vai te tocar. E o Deus vai fazer coisas gloriosas na sua vida. Diga sim para Jesus, assim como hoje nós estamos dando sim para Jesus aqui neste momento. Nós estamos aqui porque nós falamos sim para Jesus. As pessoas te chamou, você foi convidado, mas quando essa pessoa te chamou, foi Deus que estava te convidando. E quando a gente já fala sim para Jesus, Deus começa a fazer a obra em nossas vidas. E Deus diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é fiel, Ele vai aperfeiçoar a sua palavra em nossas vidas. Abra a sua Bíblia, vamos ler. Aí Deus, Ele nos fala que Ele nos chamou para se aperfeiçoar. Aí fala assim, mas isso daí não é impossível, como a gente vai ser perfeito? Se nós somos humanos, falhos, a palavra de Deus fala assim que Ele falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós andamos na presença de Deus, é possível ser perfeito. Amém, meus queridos? Jesus andou de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que em nada ele pecou. Ele era humano igual nós. Ele se redimiu, se fez homem carnal e veio a não pecar em todas as aflições que passou, todas as perseguições, todas as tentações, e nada ele pecou. Então é possível sim. Amém, queridos? Amém. Está escrito assim, a palavra de Deus diz... Na versão NVI, o versículo é o 16, no capítulo 17, o capítulo 16, o versículo 17. Está escrito: estes sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais acompanhavam. A palavra de Deus aqui, ela nos remete aos sinais. Se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, seria vivendo pelos sinais. Porque nós vemos na palavra de Deus aqui que ele fala, se estes sinais acompanharão aos que crerem. E hoje, irmãos, nós vemos que muitos sinais as igrejas do Senhor não estão vivendo. Porque nós estamos... Pode se sentar, desculpa. Perdão, irmãos. Pode se sentar. E a palavra de Deus, ela vem aos nossos corações hoje para dizer que o poder de Deus ainda continua sendo o mesmo. A palavra de Deus, ela é imutável. O Senhor continua operando. E hoje, aproveitando que é um domingo de missões, a verdadeira missão da igreja é ir levar a palavra de Deus, e com essa palavra de Deus os sinais vão acompanhar, porque foi o que nós lemos aqui. Mas, queridos, a palavra de Deus, eu vou dividir essa mensagem em duas partes. E a primeira parte que eu quero chamar a sua atenção é que só vamos viver essa palavra que acabamos de ler condicionado com uma coisa que muitas das vezes passa despercebido, que é se crer. Como lemos lá no começo, só
se crer, esses sinais os acompanharão. E muitas das igrejas não têm vivido os sinais que a palavra de Deus nos remete. Muitas das igrejas têm achado que essas coisas, os sinais, isso aí foi porque foi para quando a Bíblia estava sendo escrita. E muitas das vezes a gente deixa de desfrutar da palavra de Deus na sua plenitude porque nós não cremos. E está escrito, e se crer, você verá a glória de Deus. Então tudo é que crer, tudo que nós estamos vivendo, a gente não pode olhar pela aparência, nós temos que olhar pela nossa fé, a visão da fé. É que se crer, nós vamos desfrutar de uma vida plena, desfrutar de coisas no Senhor a partir da fé, irmão. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa missão de Jesus nós vemos, aproveitando hoje que é um dia de missão, um domingo de missões, uma das coisas que a igreja tem deixado de crer é nesses sinais. Jesus falou que nos acompanharia, e dessa forma é que o diabo ele tem feito que muitas das igrejas se seguem a respeito disso. Muitos dizem que essas coisas aí já é passado, essas coisas aí não é para o nosso tempo, nós já passou por isso. E a igreja, a gente vê a gente repara no ministério de Jesus, que aonde ele ia, ele curava. Os sinais acompanhou todo o ministério de Jesus. Seja curando leprosos, seja curando doentes, expulsando demônios. E hoje, por causa que muitas pessoas deixou de crer, achando que é coisa do passado, nós não estamos vivendo a plenitude desse evangelho, que é ir, pregar o evangelho, batizar em nome do Senhor, e tudo que está escrito que a gente lê. O poder de Deus continua o mesmo, a palavra de Deus é imutável, amém, irmãos? A palavra de Deus, ela não muda. A igreja do Senhor, ela continua sendo a mesma, e esses sinais, eles têm que acompanhar a vida do cristão. A igreja do Senhor, ele tem que, porque assim, se nós pararmos para pensar, quantas pessoas hoje estão em leitos de doença, quantas pessoas estão achando que já desistiu da sua vida, achando que a sua doença já não tem mais cura. E o ministério de Jesus, ele tem poder para fazer o impossível. E as pessoas, quando via que Jesus estava operando aqueles sinais, aquelas maravilhas, uma multidão acompanhavam Jesus. Seja na multiplicação dos peixes, seja curando, seja expulsando demônios, seja fazendo o que for que Jesus fazia, os sinais que acompanhavam Jesus, as multidão acompanhava ele. As multidões acompanhavam. Quando nós vemos no ministério do apóstolo Pedro, não era diferente. O apóstolo Pedro, quando ele operava, quando ele estava no seu ministério, a palavra de Deus disse que as pessoas colocavam os doentes nas calçadas, para que apenas a sombra de Pedro, quando passasse, curava as pessoas. Você vê que o ministério de Deus, de Jesus, a palavra de Deus continua sendo a mesma, mas porque nós não cremos, os sinais eles não acompanham. Porque é se crer, é o que está escrito. E por isso nós temos que despertar para uma crença que leva-nos a viver um evangelho aonde mostra os sinais de Deus. Os sinais de Deus. E aí hoje muitas pessoas falam assim, não, mas isso aí agora tem os médicos. Tem os médicos, a gente não precisa mais disso, mas assim, eu quero te levar a você abrir a sua Bíblia. Eu creio que a gente não orou, mas a Natália orou. A gente não orou pela palavra, mas assim que ela abriu o culto, ela falou, Senhor, tudo que vai ser falado aqui vai ser ministrado ao coração. E assim eu creio, irmãos. Amém? O Espírito Santo já está movendo aqui neste lugar. A palavra de Deus já está sendo tocada aí no seu coração, eu creio. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas. No livro de Lucas. Licença aqui, irmãos.
palavra de Deus, Jesus disse assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa aqui foi uma marca que eu fiz aqui. Mas abre lá sua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo é o 8 e o versículo é 43. Eu não estou indo contra a medicina. Eu respeito a medicina. A medicina, ela é uma bênção de Deus na vida das pessoas. Mas eu estou em conformidade com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é o nosso guia. A palavra de Deus é que nos leva a viver uma vida pela fé. Está escrito... Abre lá, Lucas 8. Deixa eu me achar aqui, irmãos. Mas você pode ir abrindo a sua Bíblia. Se já achou, você dá um amém aí. Achou? O 8. É o 43. Está escrito assim, ó. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara todo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, de Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Amém, meu irmão? Aqui nós vamos ver que essa mulher, ela gastou todos os seus recursos buscando ajuda na medicina. Aí você vai falar assim, mas hoje tem os médicos. Mas lá também existia. A palavra de Deus falando. Aqui não é heresia. A palavra de Deus está falando que ela gastou todos os seus recursos com os médicos. Mas nenhum deles conseguiu curá-la. Mas ela, quando viu Jesus, ela tocou em Jesus e ela imediatamente ela foi curada. E tem muitas pessoas gastando o seu dinheiro com coisas que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode curar. Tem coisas que as pessoas hoje estão achando assim, não, mas está lutando, está achando, mas se elas dessem um passo para Jesus, se elas apenas tocassem em Jesus, elas seriam curadas. Essa é aqui a palavra de Deus, é que a palavra de Deus nos fala. Como aconteceu com essa mulher, e aí Jesus vai falar para ela assim, a sua fé te salvou, porque ela creu. Ela creu na palavra de Deus, ela creu que ela falou, ela pensou com ela assim, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curado. E tem muita gente que se hoje se despertar para essa verdade, só apenas tocar em Jesus, se deixar se levar pela palavra de Deus e crer, Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele continua sendo o mesmo. E por essa forma é que o diabo tem trabalhado nas igrejas. Porque dessa maneira ele impede o crescimento da igreja. Porque pensa comigo, se uma pessoa está ali, no leito de doença, está ali passando por uma enfermidade, e essa pessoa se volta para Jesus, e essa pessoa é curada, quantas pessoas através deste milagre não vão ser salvas? Essa é a parte da igreja, essa é a parte da missão da igreja. Porque foi assim no passado, e Jesus não mudou, a palavra de Deus não mudou. Continua a missão da igreja, ir curar, colocar as mãos. Está escrito em algum lugar, acho que é em Tiago, no livro de Tiago, que fala assim, que se tem algum irmão entre vós doente, chama o presbítero, o pastor da igreja, e ele ungirá com óleo e o enfermo será curado. Olha a cura, olha o ministério da igreja, olha o poder que tem a igreja. Mas muitas pessoas estão achando, não, isso aí não é mais para nosso tempo. Isso aí já não é mais para nossos meios. Não, irmãos, isso é uma forma de evangelizar. Isso é um sinais que nos leva a ganhar almas.
Isso é uma forma que o diabo está tentando chegar, fazer com que as igrejas sejam mornas. Ah, não, vou lá, vou assistir um culto, vou embora e nada aconteceu. Não, irmãos. O poder de Deus é milagre, a palavra de Deus, ela é poderosa para curar, para transformar, para operar, para curar, para fazer o impossível que é para o homem ser possível. Nós cremos no Deus de milagre. Nós cremos no Deus que opera. Quando Jesus falou isso aqui, irmãos, ele já tinha se ressuscitado. Quando Jesus falou isso aqui, ele já tinha sido ressuscitado, ele já tinha se levantado do túmulo. E essa missão é para agora, é para os nossos tempos, nós temos que crer. Eu quero declarar, eu quero lançar uma palavra no mundo espiritual nessa igreja. Que essa igreja aqui, os sinais vão acompanhar essa igreja. Essa igreja aqui vai ver os sinais de Jesus operando nessa igreja. Nessa igreja, muitos vão ser curados. Pessoas vão entrar aqui com cadeira de rodas e elas vão sair daqui saltando, louvando ao Senhor, porque foi assim no passado e o nosso Deus é o mesmo hoje. E eu creio que Deus está liberando essa unção sobre este lugar. Nós cremos, Pai. Nós cremos no manifestar da Tua palavra sobre este lugar. Nós nos despertamos para crer nos sinais do Senhor. E nós vamos ver com os nossos olhos as curas do Senhor, o poder do Senhor agindo sobre este lugar. Eu declaro sobre essa igreja. Quem crê, diga amém. Porque o amém é assim seja. Essa é a primeira parte dessa palavra que eu quero trazer para a igreja. E a segunda parte que eu quero trazer, a segunda parte dessa mensagem que eu quero trazer aos irmãos, é que muitas das vezes, meus queridos irmãos, até eu estava estava conversando ontem com uma pessoa, e frustrada, porque não está vendo o que Deus está fazendo. E às vezes estamos ao povo de Deus, ele às vezes não ligados, não com os olhos atentos nos sinais, desanima. Vamos na palavra de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11. Deixa eu ir lá com você também. Eclesiastes 11. Está lá está lá próximo do livro de Provérbios, Salmos, está ali próximo ali. Vou esperar você abrir, porque essa palavra aqui é poderosa para nós entendermos o agir de Deus. Eclesiastes, o capítulo 11, o versículo é o 5. Está escrito assim, ó: assim como você não conhece o caminho do vento, assim como você não conhece o caminho do vento. Quem aqui conhece o caminho do vento? A gente nem vê o vento, né, irmão? Essa pessoa fala, eu vi o vento. Não, a gente não viu o vento. A gente viu as coisas se mexendo, os sinais que o vento faz. Mas o vento a gente não vê. Nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A palavra de Deus fala que nós não podemos compreender o agir de Deus, e muitas das vezes estamos nós querendo saber como que Deus vai fazer, tentando compreender. É incompreensível o agir de Deus. Mas uma coisa que Deus faz, irmãos, é que Ele deixa os sinais de que Ele está fazendo. Tem muita gente que quer explicar Deus, e Deus ela é inexplicável, inexplicável. A palavra de Deus diz assim: provai e veja que o Senhor é bom. Deus ele é provado, nós provamos de Deus, mas nós não compreendemos. Então, aí, muitas das pessoas têm deixado os sinais
muitas pessoas, não sabendo a forma que Deus trabalha, mas Ele vai deixando sinais, e se não não ficarmos atentos aos sinais, nós vamos desanimando, achando que Ele não está agindo. Tem muitas pessoas que, por não ver o espetáculo sendo feito, a construção, eu estava falando com o irmão um dia desse, que o agir de Deus nas nossas vidas, muitas das vezes, o milagre, é o final da coisa. Uma vez eu falei para o irmão assim, irmão, veja que o agir de Deus é uma construção de um castelo. Só que Deus, Ele não faz o castelo do dia para a noite ser construído, Ele vai te dando um tijolinho por dia. E aí, nesse tijolinho que você coloca todo dia, no final, quando você vê aquele castelo todo pronto, você fala assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena a luta, valeu a pena o esforço, valeu a pena o alicerce que foi construído. Porque se nós não se atentarmos aos sinais, a gente vai viver uma vida de achar que, Deus não está fazendo nada, eu só estou indo na igreja e nada está acontecendo. Eu estou indo para a igreja e eu não estou vendo o milagre. Porque nós estamos deixando de perceber a forma que Deus age. É mostrando para nós os sinais. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Lucas 24. Lucas 24. O versículo 13. Lucas 4. E é normal do ser humano, meus queridos. Isso aconteceu na palavra, que nos remete a entender que o ser humano, ele continua sendo o mesmo. Lucas 24. A partir do versículo 13. Está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aqui foi o dia onde Jesus foi crucificado, acho que no domingo, que ele foi crucificado na sexta, no domingo ele ressuscitou. E esses discípulos estavam a caminho, chamado caminho de Emaús, e eles estavam ali andando, conversando a respeito do acontecido que aconteceu aqueles dias, e era a respeito da morte de Jesus Cristo. E olha para você ver como nós, na caminhada com Deus, a gente não estamos atentos ao jeito que Deus está fazendo. Muitas das vezes a gente estamos muito preocupados com a conclusão da obra, e os sinais vai passando aos nossos olhos desapercebidos. E nós, ao invés de estarmos festejando, glorificando a Deus, nós estamos tristes. Porque não está sendo da forma que nós pensamos que ia ser. Mas é da forma de Deus que é a melhor maneira que aconteça. Quer ver? Aí, mais no versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O 16, versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo.
E aí aqui que eu quero chamar a sua atenção, que muitas das vezes aqui, muitas das pessoas pensam que a Bíblia, que foi Deus que fez com que eles não enxergassem. Não, mas era a forma que eles estavam crendo como Jesus viria a ser, que eles não compreendeu, se cegaram pelo que eles achavam que Jesus ia vir, ia fazer uma outra coisa, de uma outra forma. E por eles não crer no agir, no processo que Deus estava fazendo, eles se cegaram. E aí no versículo... E eles lhe perguntou, e aí está no versículo 17. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus perguntando para eles. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Para você ver como eu estava conversando com essa mãe ontem, ela chorando, mas não tenho visto essas coisas, né? Parece que Deus não está fazendo. Falei, querida, presta atenção a como Deus está fazendo coisas degrau por degrau, como coisas estão acontecendo e você não está notando. E eu fui falando, e ela foi acalmando, e daqui a pouco ela já estava conseguindo ver. Porque o ser humano, ele quer ver a coisa elaborada, mas ele não quer prestar atenção no processo. E olha o processo que Jesus passou. Olha só a grandeza que esses homens estavam tendo o privilégio de participar. O próprio Jesus, ressurreto, andando do lado deles, e pela incredulidade, pela forma que eles não estavam enxergando, eles estavam andando com Jesus, e a Bíblia fala que eles estavam com o rosto entristecidos. E às vezes, irmãos, estamos nós na caminhada com Jesus, entristecidos por não estar sendo da nossa forma. Mas quem disse que tem que ser do nosso jeito? Amém, meu irmão? Vê se o seu irmão está dormindo aí, fala com ele aí, acorda aí. Olha Deus falando com você aí, fala para ele, olha Deus falando com você aí. Porque se você for parar para pensar, é que é os discípulos de Jesus. E se nós não atentarmos, nós sendo discípulos, nós muitas das vezes vamos achar assim, não estou vendo nada. As coisas não estão acontecendo. Mas creia que o agir de Deus, ele não é da nossa forma, ele sabe como fazer. Amém, irmãos? Ele sabe como fazer. E aí o versículo 18 está escrito assim, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Falaram para Jesus isso. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta. Olha só, a forma que eles estavam falando de Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras. Eles estavam do lado de Jesus, Jesus ressuscitado. E eles falando para Jesus, e ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Olha a frustração dos discípulos, porque não estava sendo da forma como eles queriam que fosse.
E Deus ali já estava, Jesus já estava ali com eles vitorioso. Ali Jesus já estava com ele vitorioso. Ali Jesus ali já tinha vencido o diabo. Ali Jesus já tinha sido ressuscitado. E eles estavam achando que tinha que ser da outra forma, como eles estão falando aqui, ó. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O versículo 22 fala assim: algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Você vê o tamanho da cegueira? Você vê do tamanho da cegueira dos discípulos. Pessoas testemunharam que foram até o sepulcro, viu que o corpo de Jesus não estava lá. Olha os sinais, irmãos, os sinais que nós às vezes não percebemos do agir de Deus. O milagre que Deus está fazendo na sua vida, que crê que Deus está fazendo, muitas das vezes a gente não está percebendo. E olha só, e alguns dos nossos companheiros, o versículo 24, foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles estão falando tudo isso aqui para Jesus. Ele disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Você nota que eles tinham a palavra dos profetas que falaram, descreveu todo o trajeto que Jesus ia percorrer. Você vê lá no livro de Isaías, toda a descrição nos Salmos, do processo que Jesus ia fazer, que ele ia padecer, que ele ia morrer. Só que eles, mesmo assim, não compreenderam, mesmo quando Jesus estava cumprindo o que está escrito, eles não compreendiam. E Jesus fala para eles assim: como vocês demoram a compreender? E nós, nos tempos de hoje, somos as mesmas coisas. Às vezes nós não demoramos a compreender, mas que bom que a palavra de Deus está sendo falada hoje, para abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos estar atentos aos sinais de Deus, para que nós venhamos desfrutar no caminho, irmãos. Porque muitas das vezes a gente estamos no caminho com Jesus, mas estamos às vezes entristecidos porque não está sendo da nossa forma. E era para nós estarmos celebrando. A palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Deus está sendo fiel ao que Ele falou. E muitas das vezes a gente está achando assim: será que vai acontecer mesmo? Será que está valendo a pena esse sacrifício de eu ir, dia de carnaval, muita gente pulando e eu aqui na igreja? Irmãos, está valendo a pena. Fala para o seu irmão aí: está valendo a pena. Fala para ele: está valendo a pena, irmãos, vale a pena seguir. Mas nós temos que abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos para compreender o agir de Deus, para que no processo nós não viemos deixar de desfrutar. Quer ver que mais adiante está escrito aqui, ó. Quer ver? O versículo 26. Não devia o Cristo, ao Jesus falando para ele, ó, coisas que eles já compreendiam, já tinha sido escrito nos livros dos profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez menção que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco,
pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E o reconheceram. Por que reconheceram? Porque eles já conheciam Jesus. E aqui a palavra de Deus vem ao meu coração, fala que muitas das pessoas que muitas das vezes conhecem a Jesus, mas aí, no decorrer da sua caminhada, precisa reconhecer Jesus de novo. Abrir os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo. Porque aqui, eles reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aos sinais. Olha para você ver como Deus trabalha com sinais. Quando Jesus estava caminhando com eles, estava ali falando com eles, eles estavam queimando o coração. Para você ver, ele está falando aqui, presta atenção comigo, acompanha comigo aqui, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Eles poderiam falar assim, mas tem algo errado aqui. Esse homem está aqui do nosso lado, ele está falando e nosso coração está queimando. Como assim? Nem a isso eles atentaram, mas quando Jesus... Eles... Mais adiante vai falar... E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que dizia: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e com Jesus foram reconhecidos por eles. Quando partia o pão, enquanto falavam sobre isto, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Amém, meus queridos? Olha que como nós deixamos de muitas das vezes compreender como Deus está agindo. Como Deus está agindo. Quantas pessoas estão caminhando com Jesus, mas estão assim, tristes, por não estar acontecendo do seu jeito. Mas, queridos, não precisa ser do nosso jeito. Tem que ser da forma de Deus. Ele sabe como fazer. A Bíblia diz assim: confia os teus caminhos ao Senhor, que o mais Ele fará. Ele está fazendo, irmãos. Ele está fazendo coisas gloriosas, grandiosas. É porque você não está vendo, nós não conseguimos enxergar a obra pronta. Mas creia, Deus está fazendo. Você não está aqui em vão. Você não está aqui para passar um período que você estava assim: eu não estou fazendo nada, então eu vou na igreja. Não, irmãos, nós estamos aqui para nos conectar com a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. E por você estar aqui, Deus está operando coisas gloriosas em suas vidas. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? É brincadeira. Estamos caminhando para o final. Vamos compreender, irmãos, como o agir de Deus é maravilhoso. E quando eu fico pensando, às vezes eu fico, meu Deus, se é eu já estava abraçando Jesus ali, falei: Senhor,
Eu fico pensando, mas de repente, às vezes era até eu que estava ali, igual aqueles caras. De repente era eu que estava ali também, falando assim, perdi meu tempo, fiquei seguindo aquele cara lá, ele deixou os caras ali matar. Irmãos, Jesus, ninguém matou Jesus, irmãos. Jesus se entregou. Tem muitas pessoas aí no carnaval passados mostrando imagens de Jesus sendo morto pelo diabo. Não, isso não é verdade, irmãos. Jesus se entregou. Se você for compreender, Jesus fala na sua palavra assim, quando os fariseus foram testar Jesus, ele falou assim, nós somos filhos de Abraão. Fala assim, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, Abraão viu os meus dias. A Bíblia diz que quando Deus falou para Abraão assim, Abraão, eu quero que você mate seu filho. Muitas pessoas falam assim, Deus estava testando a fé de Abraão. Não, ali era uma testificação do que Deus ia fazer com Jesus. Quando Abraão preparou o altar, Abraão preparou tudo ali para poder sacrificar o seu filho. Ele já ia sacrificar. O anjo falou, ei Abraão, para! Eis que o Senhor preparou um cordeiro para o lugar do seu filho. Essa mensagem está falando, ei, nós somos descendência de Abraão. Jesus naquele dia estava sendo representado ali. Quando Jesus falou assim, Abraão viu meus dias e se alegrou. É que Abraão falou assim, Deus está tratando para curar, para salvar essa humanidade. Creia, irmãos. Quando Jesus morreu, Jesus estava sendo entregue, cheio de pecado. E quando ele fala assim, ele bradou, Pai, por que me abandonastes? Porque os nossos pecados estavam todos sobre ele. Jesus e Deus, ele não conseguiu olhar para Jesus, porque o filho dele estava todo cheio dos nossos pecados. Imagina aí, irmãos, a multidão de pecados de toda a geração sobre uma pessoa. Aí Jesus sentiu ali o abandonar de Deus, porque Deus não compactua com pecado. Mas para que nós hoje viéssemos ser salvos, regenerados, Deus ele sacrificou o seu próprio Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? O sacrifício que Jesus pagou pela cruz foi para que hoje nós temos a nossa vida eterna nele. E esse dia de missões é isso, que nós viemos ter a vida de Cristo e que nós viemos transmitir essa vida. E esses sinais que nós lemos hoje aqui, eles vão nos acompanhar. Aonde nós for, irmãos, creia, os sinais de Deus vai te acompanhar. Porque essa é a forma que Deus usou para que nós viemos pregar o Evangelho. Essa é a forma que Deus usou, a didática de Deus usou para nós ganharmos uma multidão de almas para Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra que o Senhor escreveu na Tua palavra. Senhor, eu quero Te dar graças, Deus, porque estamos aqui na Tua casa. Embora, Deus, não tenhamos visto o Teu agir, porque está escrito, como Tu não sabe o caminho do vento, como você não sabe como forma um corpo na barriga de uma mulher, assim você não compreende o agir de Deus. Nós não precisamos compreender, Senhor, mas nós precisamos crer que o Senhor está fazendo. Nós precisamos crer que o Senhor está agindo, e é nessa forma que nós vamos continuar Te servindo, Te seguindo e caminhando com o Senhor. Que você fique à vontade para buscar o Senhor. Vamos cantar uma canção, mas eu quero que você fique em espírito de oração, irmãos, porque Deus está continuando falando, e através dessa canção Deus vai confirmar o que está sendo falado aqui. Deus está aqui, irmãos, creia nisso. Por isso que o seu coração está queimando,
porque Deus está aqui, Ele está falando ao seu coração: eu estou fazendo, creia. Por mais que você não está vendo o espetáculo, a coisa que você queria ver, mas no final vai valer a pena. Você vai se alegrar por estar aqui nesse dia. Estamos. Você vai se alegrar por estar recuperando. Creia. Um tempo que deixamos Creia que o Senhor partir. está se movendo em sua vida. Uma aliança que foi quebrada por andarmos para longe de ti. Por acaso não queimava os nossos corações enquanto ouvíamos a sua voz? Por acaso não sentíamos a glória enquanto andávamos no caminho de Emaús? Por acaso não perdemos a essência? Por acaso não sentimos mais saudade? Saudade. Traz de volta o anseio ardente de te conhecer, o desejo de te dar prazer. Traz de volta o amor pela palavra viva, o amor para cumpri-la. Traz de volta o temor e a inocência. Marcas de um povo santo. Sim, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos. Abre os nossos olhos, assim como os olhos daqueles discípulos, que quando o Senhor abriu o pão, eles viram, eles reconheceram que era o Senhor. Que hoje, Deus, seja um dia que venha ficar marcado em nossos corações, que nós venhamos compreender, que nós venhamos reconhecer que o Senhor está em nossas vidas, que nós venhamos compreender, reconhecer que o Senhor está do nosso lado, por mais que as circunstâncias digam que não, mas nós cremos que sim, porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos pela vista, nós vivemos pelaquilo que o Senhor falou, porque o que o Senhor falou vai se cumprir. O Senhor é poderoso para fazer isso, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós estamos aqui para festejar, para desfrutar de um caminho de vitórias com o Senhor. É por isso que estamos aqui rendidos ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, te chamando para que o Senhor venha despertar um povo, Deus, que venha crer, que venha despertar um povo, que venha viver por sinais, que venha viver o Senhor venha fazer com que essas pessoas saiam daqui aonde eles forem, Deus, que o Senhor venha fazer com que os sinais os acompanhem, Pai, porque essa é a missão do teu povo. Foi isso que o Senhor falou na tua palavra, que os sinais acompanharão aos que crerem. E nós estamos crendo no Senhor, e as coisas gloriosas vão acontecer, porque o Senhor está diante. A palavra do Senhor diz que Deus é fogo consumidor, que vai diante dos seus filhos, e nessa forma nós cremos. O Senhor vai adiante, Pai, vai desfazendo, desbaratando toda a obra do inferno, e que nós venhamos, em o nome de Jesus, repreender todo o espírito das trevas que tem se levantado contra a tua igreja. Essa igreja viverá as maravilhas do Senhor. Testemunhos explodirão neste lugar, porque nós estamos aqui, Senhor, crendo num Deus vivo, que não envelheceu, e que a tua palavra ela é verdadeira, hoje e sempre. Tu és o nosso Rei,
e reinarás sobre as nossas vidas, hoje e amanhã, para a glória do teu nome. Amém. Aplauda o nosso Deus. Glória a Deus.